O animal é pobre de mundo. Martin Heidegger. Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego novamente com vocês. Hoje, pessoal, para trazer então algumas considerações a respeito da literatura, da animalidade e da humanidade, as inter-relações, as pesquisas contemporâneas a respeito desse assunto, sempre à luz então daquilo que nós podemos entender melhor da obra de Franz Kafka, entendendo esse bloco aí a partir do qual temos regido, né, os nossos vídeos ultimamente. Então, se você gostar desse vídeo, recomenda para outras pessoas, e se você ainda não se inscreveu, eu agradeço para que esse canal cresça e chegue a outras pessoas também. Que me dá a ver esse olhar sem fundo, que me diz, ele que manifesta em suma a verdade nua de todo olhar, quando essa verdade me dá a ver nos olhos do outro, nos olhos vendo e não apenas vistos pelo outro? Penso aqui nesses olhos que veem, ou nesses olhos de vidente, cuja cor seria ao mesmo tempo ver e esquecer. Bom, pessoal, então para esse vídeo eu faço uso sobretudo da leitura que a Maria Esther Maciel faz do problema neste livro chamado Literatura e Animalidade. É um livro que particularmente eu gosto muito, inclusive escrevi uma resenha a respeito desse livro. Quem tiver interesse, manda nos comentários, eu passo o link se for o caso, né, se for de interesse. Ela traz o estado da questão, né, é um livro muito recente, e traz, sobretudo, as grandes contribuições de todas as áreas do conhecimento que de alguma forma se relacionam com o problema da literatura, da animalidade e da humanidade, os problemas bioéticos que envolvem essa questão, o direito animal, por exemplo, né, o direito dos animais, que é um assunto que tem chegado ao Brasil aí na última década, nos Estados Unidos já um tempo a mais, né? E ela faz, então, um rastreamento desse problema de modo muito amplo e aprofundado. Embora o livro seja muito breve, né, não chega a 200 páginas, ela traz, a Maria Esther Maciel, o problema, me parece, de maneira muito suficiente, pelo menos para o início de uma pesquisa atual. E o que nós temos, então, para iniciarmos a nossa discussão nesse breve vídeo aqui? Desde a antiguidade, né, na tradição grega, nós temos já em Platão a seguinte definição de homem. Né? Homem, quem é o ser humano? O homem é o animal que é capaz, né, de razão, que é capaz de ciência. Né? Aristóteles vai utilizar a palavra razão nesse sentido. A contribuição maior me parece vir de Aristóteles nesse sentido, quando ele coloca que o traço distintivo do ser humano é o bios theoreticus, ou seja, a vida contemplativa. Ele traz para nós duas noções: a nossa capacidade de racionalidade e, por isso mesmo, a nossa capacidade de moralidade. Nós só somos capazes de livre-arbítrio, né, de uma vontade livre, justamente porque temos a faculdade racional. Não há, então, um mundo moral, segundo essa visão aristotélica, que foi amplamente assimilada pelo Ocidente, pelo pensamento cristão na sequência, e por filósofos posteriores também, né, do Renascimento, por exemplo, até chegar a muito recentemente, quando esses postulados são relativizados ou mesmo desconstruídos. Um boi vê os homens, tão delicados mais que um arbusto, e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves por vezes. Espantosamente graves, até sinistros. Coitados, dir-se-ia não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço, e ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos, e perde-se a um simples baixar de cílios a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. Tem, talvez, certa graça melancólica, um minuto,
e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós? Sons que se despedaçam e tombam no campo como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade. E quando se fala em desconstrução, estamos falando, né, de um momento específico da filosofia ocidental, que é um momento em que Jacques Derrida, o pai do desconstrucionismo, né, o Jacques Derrida, então, é esse filósofo franco-argelino e vai escrever um livro chamado O Animal que Logo Sou. E nesse livro, que surge a partir de uma experiência concreta do filósofo, quando estava nu no seu apartamento e esteve diante, né, do seu gatinho, ou gatinha, ele não menciona, e esse animal ficou olhando fixamente para ele e ele, na sua nudez, se colocou no lugar do animal e ao mesmo tempo tentou perceber os seus limites enquanto ser humano, os limites do gato, e nesse vai e vem ele escreve então esse livro, né, O Animal que Logo Sou, buscando uma relativização ou uma desconstrução daquilo que ele chama os próprios do homem. Os elementos distintivos, então, que desde sempre no Ocidente nós temos como os elementos próprios do ser humano e que nos distinguem, então, dos outros animais. Né? E que, nesse sentido, né, a minha fala inicial com relação a Platão, Aristóteles, o pensamento cristão, vão dar a base, então, para essa superioridade nesta visão antagônica ao do Derrida, ao ser humano. Né? E quais seriam, né, alguns destes próprios do ser humano e que são relativizados por Jacques Derrida? Capacidade de pensamento, de fala, de linguagem, o uso de utensílios técnicos, por exemplo, para a produção de outros utensílios, a capacidade de apagar os seus próprios rastros, a nudez, a consciência da morte. Há alguns dos elementos que ele vai abordando e a Maria Esther Maciel também comenta no seu livro. Ele vai mostrando, segundo a sua argumentação relativista e desconstrucionista, que, na verdade, são sempre construções, né, muito, digamos assim, afáveis e bem-vindas do ser humano, justamente para traçar uma distinção entre a nossa espécie e a dos demais animais, né, justamente para imprimir uma superioridade nossa com relação aos animais irracionais. Na visão, então, do Jacques Derrida, os animais são os outros mais do que qualquer outro. O que isso significa dentro da filosofia desconstrucionista? Nós ocidentais, segundo ele, achamos sempre um modo de construir a imagem de um outro que não sou eu e atribuímos a este outro todos os qualificativos que não são próprios a mim mesmo e que eu não desejo a mim mesmo. Assim, eu atribuo a irracionalidade aos animais, por exemplo, justamente para que de modo indireto eu a tenha, e assim por diante. Todos os qualificativos negativos, Michel Foucault também aborda esse fato, que a questão da animalidade é tida sempre para nós ocidentais como um traço negativo. Um ser humano que se animaliza, a gente tem várias histórias na literatura assim, é um traço de diminuição nesse sentido. E aí já trago então para que vocês pensem, e no caso de Gregor Samsa, como isso funciona? A intimidade da coisa toda é maximizada em casa, onde naturalmente a maioria das lagostas é preparada e comida. Percebam, contudo, o eufemismo semiconsciente preparada, que no caso das lagostas significa, na verdade, matá-las bem no meio das nossas cozinhas. No cenário habitual, o sujeito chega em casa com as lagostas e toma as pequenas providências, como encher o tacho de água e pôr para ferver, e em seguida retira as lagostas da sacola ou qualquer que seja o recipiente em que tenham sido trazidas. E então, coisas desconfortáveis começam a acontecer. Por mais estuporada que esteja depois do trajeto, por exemplo, a lagosta costuma voltar à vida de forma alarmante ao ser colocada na água fervente. Quando é despejada do recipiente para dentro do tacho fumegante, às vezes a lagosta tenta se segurar nas bordas do recipiente ou até mesmo enganchar as garras na beira do tacho como uma pessoa dependurada de um telhado, tentando não cair. Pior ainda é quando a lagosta fica imersa por completo. Mesmo que o sujeito tampe o tacho e saia de perto,
Normalmente é possível ouvir a tampa chacoalhando e rangendo enquanto a lagosta tenta empurrá-la, ou escutar as garras da criatura raspando o interior do tacho enquanto se debate. Em outras palavras, a lagosta apresenta um comportamento muito parecido com o que eu ou você apresentaríamos se fôssemos atirados em água fervente, com a óbvia exceção dos gritos. Para falar de modo ainda mais direto, a lagosta age como se sentisse dores terríveis, fazendo com que algumas pessoas abandonem a cozinha, levando consigo um daqueles cronômetros de plástico para esperar em outro cômodo até o processo inteiro chegar ao fim. O fato é que, mesmo que você discorde do ponto de vista de Jacques Derrida, o que nós temos posto ultimamente, nos tempos atuais, é uma discussão em que o animal aparece quase que com o estatuto de sujeito, de um sujeito animal. Por essa razão se fala nos direitos dos animais, inclusive, atualmente. Sendo assim, para Jacques Derrida, para a autora Marie-Esther Maciel e também para outros filósofos que estão vindo na mesma linha, é necessário então perceber o animal a partir da outridade, que é um conceito do Octavio Paz, um pensador mexicano, escritor mexicano também, dos mais importantes. O que isso significa? Significa que há no animal algo que nos compõe também, Se nós somos animais racionais, perceber a poética animal, entender a zooliteratura, entender o animal escrito é entender um pouco de nós mesmos. Entender, então, o outro animal como passível de uma alteridade, ou seja, de algo que nos compõe e ao mesmo tempo que nós compomos a existência animal, é alargar não só a existência deles, dos animais, mas também a nossa existência. Dessa maneira, a literatura cumpre uma função importantíssima na medida em que traz possibilidades existenciais em que os animais podem pensar, e aí é sempre um animal escrito, o imaginário animal chega até nós, e assim ampliamos a nossa própria existência a partir de uma compreensão deste outro animal que, em certa medida, nos é também.